Este é o quadro Correspondente Médico com o Dr. Fernando Gomes. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e você pode participar da nossa conversa pela hashtag Correspondente Médico. O nosso primeiro tema de hoje é sobre a tão temida segunda onda da Covid-19. Vários países da Europa começaram a tomar medidas para evitar que isso ocorra. Então, alguns países que liberaram flexibilizações durante o verão, agora estão tendo de dar vários passos atrás, porque viram que acabaram perdendo a mão em alguns aspectos. Então, aquele sentimento de alívio, aquela sensação de a doença foi embora, acabou saindo de cena e dando lugar para a sensação de frustração. Doutor Fernando Gomes, como lidar com esse sentimento, essa sensação de, puxa vida, achei que já tinha vencido esse problema e agora não, ele está de volta? Elisa, a gente entende que quando existe um grande desafio e uma coisa chata acontecendo na vida da gente, a inteligência emocional pode ser utilizada. E ela consiste no quê? Em balancear o funcionamento do cérebro de uma forma que a parte emocional e a parte racional se conversem e a gente consiga, então, lidar com a expectativa do futuro e a realidade do presente, que nem sempre são compatíveis, e o que acaba causando tristeza, aborrecimento e uma sensação de impotência. Quando a gente consegue balancear o que a gente está sentindo com o que a gente imagina que poderia estar experimentando, a gente pelo menos reduz essa sensação. Então, assim, naturalmente as pessoas vêm utilizando muito, ou pelo menos sendo provocadas a utilizar a inteligência emocional. Então, eu faço restrições, eu consigo aceitar o prejuízo, tanto social como econômico, ou mesmo em relação à própria saúde, imaginando que, tendo um comportamento específico, mantendo o distanciamento social, fazendo tudo o que a gente tem falado por aqui e também esperando que a vacina, que os próprios protocolos de atendimento sejam desenvolvidos, que a situação volte a ficar sob controle. E quando isso não acontece, frente a uma notícia como essa, que uma segunda onda começa a cometer países, enfim, e vai acabar cometendo, e seria natural isso, as diversas partes do mundo, vem aquela sensação desagradável do tipo, puxa vida, trabalhei com a minha inteligência emocional, balanceei o meu sistema límbico e o meu córtex cerebral, né, um responsável pela parte racional e outro pela parte emocional, e mesmo assim não deu certo. Vem então a frustração. Então é um desafio para todas as pessoas e, portanto, inteligências como, por exemplo, a existencial e a intrapessoal, que é essa conversa íntima de, olha, vamos lá, porque assim, se as coisas mudaram, a gente precisa adaptar as novas regras para, de alguma forma, as regras eu quero dizer, a nova realidade, né? Para, de alguma forma, continuar vivendo, né? Mesmo com o desafio de uma forma alegre, feliz e para frente, né? A gente tem uma tendência de achar que a gente pode ser forte e superar tudo. Estou sendo bem genérica. E a Covid-19 nos trouxe, assim, na cara, aquela sensação de há algo mais forte que talvez o ser humano ainda não consiga lidar. Apesar de toda a correria da ciência e todo o avanço científico que a gente tem observado e trazido aqui na nossa conversa. Então, existe essa sensação de frustração, de não ser capaz. Mesmo que tenha torcida para que passe, mesmo que se dedique, mesmo às vezes que você cuide da saúde. Como é que o nosso cérebro lida com isso, doutor? Essa possibilidade de repente, não ter força suficiente para conseguir ser mais forte que uma doença? Existe um termo em psicologia que descreve muito mais que um estado de espírito, né? Uma habilidade da mente e do ser humano, chamado resiliência. Então, sempre que eu tenho um desafio que me tira do meu prumo, que me tira do que a gente chama de zona de conforto e situação em que eu posso lidar com facilidade com o que está acontecendo à minha volta, grande parte das pessoas consegue voltar, mesmo que a diferença da realidade esteja presente. A gente observa isso na medicina, como uma pessoa, por exemplo, sofre um traumatismo raquimedular e fica paraplégica ou tetraplégica. Raquimedular. Quebra a coluna vertebral e fica paralisada de uma forma definitiva. Então, sempre vem uma onda primeiro de tristeza, né, de aborrecimento, de dificuldade, e aí começa o processo de reabilitação, superação, e passado aí 6 meses a 2 anos, você percebe que o humor da pessoa, apesar da dificuldade e da deficiência adquirida do ponto de vista sequelar, ela volta ao normal, mostrando que a gente tem como se fosse um mecanismo interno, um gênio da lâmpada interna. Às vezes até mais forte esse retorno. Sim, às vezes até mais forte. E a gente acaba voltando para o normal. Então, assim, o nosso cérebro ele tem essa capacidade e a gente tem isso como trunfo. E, basicamente, o que a nossa geração, que está vivendo isso de uma forma muito intensa, vai precisar adotar, mais do que nunca, é acionar o nosso poder de resiliência. Aqui a gente mostra, né? A gente tem uma parte emocional do cérebro
chamada sistema límbico, onde as memórias são fixadas, a interpretação da realidade do ponto de vista emocional acontece, e uma parte que é a casca que envolve o tecido cerebral, que a gente chama de córtex cerebral. E principalmente na porção anterior, existe toda a questão da racionalidade, do desenvolvimento do pensamento. Então, eu entendo que o coronavírus tem sido um desafio, tanto para a ciência como para a sociedade e para a população. Mas isso não consegue imunizar o meu interior, a minha parte mais interna do cérebro, o sistema límbico, de sofrer um aborrecimento e falar, puxa vida, agora que eu achei que a gente ia, então, ir para frente, ficar um pouco mais tranquilo, vem uma segunda onda de alerta. E é lógico, a gente tem memória disso tudo, né? E onde é que fica armazenada essa memória? Quando é algo emocional, fica mais aqui ao centro? E quando é algo racional, em outro lugar? Ou não? É tudo no mesmo lugar do nosso cérebro? Geralmente, Elisa, existe um empacotamento das experiências. Então, da mesma forma que entra a minha vivência e o meu conteúdo, entra o equivalente emocional junto. Então, se eu pudesse citar duas estruturas que estão próximas nesse processo de consolidação, eu diria a amígdala cerebral e o hipocampo, que estão lado a lado nos lobos temporais. Então, para cada informação que eu tenho, de alguma coisa que aconteceu, vem junto ali uma equivalência emocional, que é a nossa experiência subjetiva. Tipo, gosto, não gosto, bonito, feio, agradável, desagradável. E isso faz com que exista uma espécie de uma tag, de uma legenda, de alguma coisa marcando ali que aquela informação, ela traz felicidade, tristeza, preocupação, ansiedade e assim sucessivamente. Lóbulo temporal. Isso, lóbulo fica temporal. Onde? Aqui no nosso cérebro? Fica ao lado das nossas orelhas, um pouquinho para cima, logo atrás, um pouquinho atrás e abaixo dos lobos frontais. Seria tipo o nosso HD mental, é ali que a gente armazena essas memórias? Exatamente. Dos dois lados? Dos dois lados. Essa região, principalmente, que tem outros papéis também, como a interpretação dos sons, a audição e também a interpretação de outras coisas, como até mesmo as experiências relacionadas ao paladar, ao gosto e outras vivências, é ali que fica armazenado grande parte dos dados que a gente experimenta e, tendo relevância emocional, ficam, então, organizados em formas de circuitos neurais e de sinapses que são desenvolvidas. Fascinante, hein? Eu não sei qual que é o seu sentimento ao ouvir tudo isso, mas eu, quando fico ouvindo, acho sensacional a gente poder interpretar e trazer essas informações aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, esse cuidado nessa segunda onda, quando a gente fala a respeito agora de segunda onda da doença, que não é uma exclusividade só lá de fora, aqui dentro do Brasil a gente tem também essa expectativa negativa de será que isso vai ocorrer? Esse cuidado deve ser maior que na primeira, por causa da possibilidade do vírus estar mais forte? Ou essa informação a ciência ainda não descobriu? A ciência ainda não descobriu. De fato, você pode imaginar que mesmo que tenha o espalhamento do vírus, nem todas as pessoas chegaram a ter sequer contato com o vírus propriamente dito. Então, a segunda onda acaba sendo um processo biológico natural, normal, que a gente poderia imaginar. Só que agora a gente já sabe, né? Quando a gente acaba exagerando demais em determinado olhar e determinado conduta, outras doenças que não estão relacionadas com o coronavírus, problemas crônicos de saúde que foram deixados de lado e até mesmo a saúde mental acabam padecendo. Então, diferente, como eu falei, a gente tem uma memória do que acontece. A gente vai atuar como se fosse a primeira onda, do ponto de vista biológico e de comportamento, mas prestando atenção na questão relacionada à saúde mental e às outras doenças que não devem ser deixadas de lado, nem para ser diagnosticadas, muito menos tratadas. Pois é, a gente já repercutiu aqui assuntos de que esses nossos cuidados, né, máscara, distanciamento, diminuíram algumas doenças, o registro, né, de doenças no hospital, como gripe, resfriado. Por outro lado, essa mesma situação de isolamento acabou aumentando outras doenças, inclusive as emocionais. Ou seja, a Covid-19 veio para tirar a gente daquela estrutura que a gente estava habituado e remexer com tudo mesmo. Doutor, eu quero trazer um destaque do nosso site da CNN. Vejam só essa informação, é uma reportagem que está lá para você poder conferir, que é o seguinte, a reportagem feita pela Giovana Bronze e o Fabrício Julião. O Brasil investiga pelo menos possíveis 93 casos de reinfecção pela Covid-19. A nossa equipe aqui da CNN fez um levantamento diretamente com governos estaduais, as secretarias de saúde dos estados, prefeituras, e identificou pelo menos 93 casos com essa possibilidade de reinfecção. É importante ressaltar que o Ministério da Saúde ainda não confirmou qualquer um desses casos e até afirmaram em nota que ser infectado novamente pelo coronavírus é um evento raríssimo que precisa ser investigado com a máxima cautela, por isso que também tratamos com cautela isso aqui. A gente já observou o mundo confirmando, demos essa semana o 5º caso confirmado, até de um jovem de 25 anos, um norte-americano.
é uma realidade que tem feito parte agora dos nossos dias, correto? Aos poucos, a ciência tem identificado que é um vírus que pode chegar, e não só uma vez, mas também duas. E lógico que os números, quando a gente cruza com os milhões de pessoas que foram contaminadas e pessoas que evoluíram a óbito, são números pequenos, né? 93 casos é praticamente poucos. nada, e quando a gente tem 5, enfim, praticamente não existe. Mas traz informações que são muito importantes e faz com que a gente fique no estado de alerta. Não de preocupação extrema, mas de alerta. Porque é lógico, quando o Ministério da Saúde fala precisa ser visto de uma forma mais criteriosa e investigado, por que é dito isso? Porque não adianta você fazer um teste simplesmente de detecção de uma parte do vírus e ter a confirmação clínica e depois repetir isso e para dizer que houve uma reinfecção. Será que o material genético do primeiro vírus é igual ao do segundo vírus? Entende o que eu quero dizer? Aí não seria reinfecção. Seria já uma infecção nova por uma variante do vírus que inicialmente infectou. E aquela possibilidade de talvez o vírus não ter sido totalmente combatido pelo organismo, ter ficado de alguma forma, a gente chama isso de quiescente, e depois então ele aparece de novo, tendo a manifestação clínica da doença. Então existem possibilidades que fazem com que realmente a gente precise olhar de uma forma diferenciada, porque talvez aí estejam chaves de informações importantes de como lidar com uma primeira infecção e quais são os cuidados para evitar uma segunda, até mesmo como lidar, por exemplo, com a segunda onda. Doutor, reforçando uma informação até que o senhor nos trouxe em outros episódios aqui do quadro. Uma pessoa pode ter a Covid, mas ela pode não produzir os anticorpos. Exato, não da forma que a gente espera, com toda aquela documentação clínica, isso se ela realmente for 100% investigada, né? A gente tem que lembrar que em termos populacionais, isso impacta em custo de uma forma muito grande. Você imagina fazer o teste genético e estudar todas as pessoas e todos os vírus que foram aí envolvidos no processo da doença. A gente trouxe essa hipótese, inclusive, até a respeito da holandesa, de mais de 80 anos, que reinfectou-se, acabou morrendo, mas ela que já estava em quimioterapia, tratando um câncer. Ou seja, grupo de risco, 89 anos, já estava com uma deficiência tremenda ali, porque tratando um câncer, e acabou morrendo. E a gente até discutiu isso, que uma pessoa pode ter a Covid, pode não produzir esses anticorpos e, de repente, isso é uma hipótese, na segunda vez da infecção, esse vírus vira ainda mais forte, porque o corpo, mesmo que já tenha passado por isso, não criou essa quantidade de anticorpos. Exatamente. E outra coisa que chama atenção, não relacionada diretamente com a imunidade, é assim, existe uma observação prática que as pessoas que estão com sobrepeso, e principalmente obesas, elas acabam tendo uma resposta inflamatória mais exacerbada. Isso eu tenho conversado com muitos colegas que trabalharam na linha de frente e notaram isso. Isso porque a pessoa que tem uma obesidade, e a gente está falando de um sobrepeso, e tem um tecido adiposo muito mais avantajado e desenvolvido, tem uma chance de estar com uma resposta inflamatória mais ativa. Talvez isso explique por que os Estados Unidos teve uma repercussão muito maior em termos de acometimento da população, haja vista a característica biométrica dos americanos. Os cientistas estão trabalhando, hein? Porque é tanta informação que chega e a gente vai aqui dentro do possível tentando traduzir todas essas informações com conhecimento sempre do Dr. Fernando Gomes. O próximo tema que eu trago, eu já estou colando os olhos aqui, ó, hashtag correspondente médico. Você pode mandar qualquer pergunta e eu posso compartilhá-la com o doutor. O próximo tema fala sobre outros efeitos da Covid no organismo. Uma pesquisa conduzida por um grupo da Unicamp e também da USP comprova que o novo coronavírus afeta o cérebro. Informações dessa pesquisa. O que eles descobriram? Que essa infecção foi confirmada por meio de experimentos feitos em um tecido cerebral de um paciente de 26, aliás, de 26 pacientes que morreram vítimas da Covid. Doutor, por favor, nos traduza como é que são esses danos cerebrais. Então, o que chamou mais atenção nessa publicação é que, além do acometimento dos neurônios, os astrócitos, que são células, são células que estão dentro do tecido nervoso também, que não fazem sinapse, ou seja, elas não ajudam exatamente e diretamente no processo da construção do pensamento e das percepções neurológicas, mas funcionam como base de sustentamento para que as células nervosas funcionem. Então, regulando neurotransmissores, oferecendo possibilidade até mesmo da barreira hematoencefálica, que é aquela defesa natural que a gente tem do próprio tecido nervoso de receber ou não substâncias diferentes através do sangue funcione, elas estavam acometidas também, mostrando que possivelmente a infecção pelo coronavírus ela afeta de fato o sistema nervoso central e poderia explicar até mesmo casos como, por exemplo, alteração de memória, alteração de comportamento, alteração cognitiva, que vem a acontecer depois, mesmo em casos leves. E nesses casos mais graves, que evoluíram a óbito, sim, mostraram que estavam presentes. 5 desses pacientes mostrou isso de uma forma nítida em regiões relacionadas principalmente
com a construção do pensamento e com manifestações da inteligência. Doutor, até que ponto a gente tem que ficar apavorado com esse tipo de informação? Ou até que ponto a gente tem que lidar como é apenas mais uma informação, em casos raros, isso é pouquíssimo comum de ser visto, porque senão a gente vai ficando um pouco desesperado, né? Elisa, eu acho que a gente tem que entender da seguinte forma, o nosso organismo é uma coisa só, e hoje em dia a gente até fala que existe a saúde mental, que é algo que a gente não consegue pegar, mas a gente percebe nas pessoas, e a saúde do corpo físico. O cérebro faz parte do corpo físico, é como se fosse o hardware, né, o comandante central, e a gente dá muita importância para ele, porque a gente sabe da importância que ele desempenha na vida da gente. Só que não existe nenhum fator que possa dizer que ele acaba sendo uma proteção real, tem uma proteção real para a existência do coronavírus. Então, assim, é esperado, né? Você tem uma infecção, é esperado que esse micro-organismo possa ter acesso a diferentes regiões do nosso corpo. E o cérebro acaba sendo uma delas. Apesar de todo o requinte físico de proteção, então da existência do crânio, das meninges, ou até mesmo da barreira hematoencefálica, que é como se fosse um encapamento microscópico dos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro, certo. Apesar disso e a despeito disso, existe a presença do vírus com manifestações referentes ao órgão. Se eu tenho o coronavírus no pulmão, eu tenho dificuldade de respirar. Se eu tenho no cérebro, você pode imaginar, diferente de ter, então, a parte da respiração, você vai ter a manifestação neurológica como principal efeito evidente. Doutor, a verdade é que nesse momento a ciência, de repente, nunca esteve tão conectada com um único assunto. E isso também diz respeito à quantidade de informações que estão sendo liberadas, correto? Porque às vezes a gente tem a impressão de, nossa, tanta coisa estão descobrindo em cima de uma única doença, mas é também porque existem muitos olhos voltados para a Covid-19. Olhos, especialistas e formas de se entender e pesquisar a própria doença. Você imagina, o coronavírus pode ser estudado nas diferentes áreas do conhecimento. Você pode estudar ele do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista educacional e do ponto de vista biológico, acaba sendo um convite para toda a comunidade médica e científica, inclusive a rever conceitos de padrões ou fatores que a gente acreditava que estavam 100% arraigados a uma realidade. E veio justamente para dar uma balançada e fazer todo mundo pensar. Muito bem, este foi mais um Correspondente Médico.